Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Histórias do Brasileirão relativo à 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, o Brasileirão já está acabando o seu turno. Parece que começou outro dia mesmo, já é a 17ª rodada. Tem muito time com o jogo atrasado, principalmente por causa daquela tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul, mas de toda forma, nós já estamos na 17ª rodada da competição. E ela está marcada por uma final antecipada. Pontos corridos é assim, né? Tem várias finais antecipadas. Botafogo e Palmeiras. Simplesmente o confronto entre os dois primeiros colocados no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Os dois têm 33 pontos, tá? Com 10 vitórias, é tudo igual. A única diferença entre eles é nos gols marcados. Eles têm o mesmo saldo de gols, 13, o Botafogo marcou 27 vezes e o Palmeiras 25. Então, com isso, o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro nos critérios de desempate. E a gente não pode esquecer nunca do jogo do ano passado, né? Aquele 4-3 de 1º de novembro de 2023. O Botafogo chegou a abrir 3-0 sobre o Palmeiras e levou a virada na segunda etapa, e aquele resultado foi fundamental para que o Palmeiras fosse bicampeão brasileiro em sequência. Agora, aquela história lá de trás vem para esse confronto de quarta-feira que vem, 9h30 da noite, no Newton Santos, e esse confronto será um tira-teima na história deste jogo, lá no estádio em que ele acontecerá. O antigo Engenhão, né, que agora chama estádio Newton Santos. Por quê? Vai ser a 12ª partida entre Botafogo e Palmeiras no Newton Santos. Sabe qual é o retrospecto? 4 vitórias do Botafogo, 3 empates, 4 vitórias do Palmeiras. 16 gols do Botafogo, 16 gols do Palmeiras. Isso mesmo, eles estão empatados em vitórias e em gols marcados. Então, quer dizer, além de valer a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, esse confronto entre Botafogo e Palmeiras pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro no Newton Santos será um tira-teima do confronto no estádio. Quem leva melhor? Fogão? Verdão? Vamos ver, mas a história mostra equilíbrio absoluto quando eles se enfrentam no Newton Santos. Um abraço, pessoal! Fala, pessoal! Agora nós vamos tratar de São Paulo e Grêmio, outro jogaço da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputado no Morumbi. Os dois times vindo de derrotas, buscando a reabilitação, mas em situações bem diferentes. São Paulo ocupa a parte de cima da tabela, briga por G6. O Grêmio está na zona de rebaixamento. São Paulo perdeu para o Atlético por 2-1 na Arena MRV, o Grêmio por 2-0 para o Cruzeiro no Estádio Centenário em Caxias do Sul. E o que a gente vai trazer deste confronto entre São Paulo e Grêmio? Em 81 eles decidiram o Campeonato Brasileiro, a gente já disse aqui, o Grêmio foi campeão dentro do Morumbi com um golaço do Baltazar, centroavante, né? E agora a gente vai falar de quase 10 anos depois. Tá? Outro confronto histórico entre eles no Campeonato Brasileiro, que foi a semifinal de 1990. E essa semifinal foi muito interessante por um aspecto, tá? O Tele Santana tinha chegado ao São Paulo e levava o time à semifinal do Campeonato Brasileiro. O time estava meio desacreditado, em crise, e o Grêmio tinha como treinador Evaristo de Macedo, dois dos grandes jogadores do futebol brasileiro, eles anos 50, 60, Tele Santana, Evaristo de Macedo. Evaristo de Macedo também construiu uma carreira como jogador na Europa, defendeu o Barcelona e Real Madrid, inclusive é ídolo nos dois clubes, algo raro de acontecer, tá? Mas São Paulo e Grêmio fazendo a semifinal do Campeonato Brasileiro, e o tricolor paulista conseguiu dar o troco no tricolor gaúcho. Não era uma decisão de título, como aconteceu em 81, quando o Grêmio venceu os dois jogos, venceu no Olímpico por 2-1 e venceu no Morumbi por 1-0, mas de toda forma era um confronto que valia vaga na final. No primeiro jogo, que foi disputado no Morumbi, dia 5 de dezembro de 1990, o São Paulo venceu por 2-0, com 2 gols do Raí. Ele marcou o primeiro aos 9 minutos do primeiro tempo e o segundo aos 19 do primeiro tempo. Logo de cara, com menos de 20 minutos, o São Paulo já tinha o 2-0 e segurou esse placar. Vamos dar a escalação aqui dos times, só para vocês terem uma ideia da força que São Paulo e Grêmio tinham. Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ivan e Leonardo. Flávio, Bernardo e Raí, depois entrou o Ronaldão. Mário Tilico, Eliel e Elivelton.
o Grêmio: Sidmar, Alfinete, Eugênio, Wilson e Elcio. Jandir, Donizete, Assis, depois João Antônio. Assis é irmão do Ronaldinho Gaúcho, tá? Maurício, Nilson e Caio, o técnico Evaristo de Macedo. Esse jogo foi dia 5 de dezembro. Dia 8, eles foram jogar lá no Olímpico, em Porto Alegre, tá? E o Grêmio venceu por 1-0 com um gol do Maurício aos 3 minutos do segundo tempo. Foi uma pressão tremenda do Grêmio lá na sua casa, né? Empurrado, mais de 40 mil torcedores enchendo o Estádio Olímpico. Mas o São Paulo do Tele Santana, principalmente graças a uma grande atuação do Zete, conseguiu segurar essa derrota que garantiu ao tricolor a presença na decisão contra o Corinthians pelo saldo de gols. Fez 2-0 no Morumbi, perdeu por 1-0 no Olímpico e o São Paulo seguiu para a decisão do Campeonato Brasileiro, quando aí ele foi derrotado pelo Corinthians. Mas de toda forma não deixou de ser um troco do tricolor paulista sobre o tricolor gaúcho pela perda do Campeonato Brasileiro de 1981 dentro de casa. Um abraço, pessoal!